Olá, caríssimos considerados e consideradas! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo ótimo? Pessoal, me perguntaram da onde vem esse tudo ótimo, que o pessoal estão gostando do meu tudo ótimo, gente, mas isso não foi criação minha, não. Isso foi criação de Paul McCartney quando esteve no show do Brasil e eu vou apresentar para vocês, tá bom? Vamos dar um mérito para ele, viu? Ó. Muito obrigado. Thank you. Escuta, a caixinha. Okay. Yeah. Vamos lá. Tudo ótimo? Tudo ótimo? Então é isso aí, pessoal. É Paul McCartney, né? Chega de música e vamos pra história, né? Pessoal, então tá beleza, tudo ótimo, vamos pra frente que pra trás vem gente, né? O meu professor José Nazi sempre dizia. E talvez a história hoje, você a hora que vê os minutos vai ver que foi um pouquinho longa, porque eu vou ter que fazer um processo introdutório aqui pra vocês, entende? Tá beleza? Tudo ótimo, combinado? Então, gente, é o seguinte, eu hoje traçando a minha história aqui, sabe? Cheguei a lembrar, falei, pessoal, minha memória foi longe agora. E se me lembra o fato, era apenas eu e a minha irmã Natália, né? Que estava pequenininha. A gente, quando eu tenho as primeiras lembranças de igreja na comunidade, pertinho de Rio Maria, indo para Xinguara, a minha mãe morava na fazenda do moço chamado Onofre Américo. Era uma coisa assim. E daí a gente foi numa comunidade. Foi a primeira vez que eu acho que eu vi um padre, sabe? Era o padre Pedro, o padre Pedrão, sabe? E ele andava num jipão. Eu não sei o que eu me encantei, sabe? Aquele rito assim. Se foi o jipe do padre, se foi a questão dele ali conduzindo. Mas foi a primeira vez que eu falei do pai, assim, eu quero ser padre. E o pai foi lá e contou pro padre, né? Eu era pequenininho, moço. Eu passou a mão na minha cabeça. E de lá pra cá, pessoal, olha, eu decorei as falas do padre. E eu sempre brincava de celebrar a missa, sabe? Pegava o folheto, mesmo sem saber ler, eu sabia fazer aquele, né? Tipo, amados irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, né? E em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, pessoal, eu acho. Daí assim, eu gostava de imitar e depois eu ia para dentro da igreja. Meu avô era rezador de texto. Daí eu falei, gente, a minha base de infância e de adolescência foi dentro da igreja. Então, pessoal, na igreja eu via as pessoas fazendo as coisas e eu chegava em casa e ficava pensando aquilo, imitando desde criança, né? Brincava de celebrar a missa para as minhas irmãs mais novas, depois de um tempo, quando eu aprendi a ler, porque tem o folheto da missa. Gente, quando eu ia na missa, o meu sonho era carregar o folheto, sabe? Para eu chegar em casa e reproduzir aquilo, porque é tudo pronto. Quem é católico sabe que está tudo pronto ali, né? Na igreja católica tradicional, o rito tradicional está tudo prontinho ali. Daí eu levava o folheto e colocava a minha irmãzinha Natália, mas a Cláudia, para sentar e eu ia celebrar a missa para elas. Então eu aprendi desde cedo muitos ritos do ato litúrgico, né? E então, como eu cresci dentro da igreja, meu pai, uma vez nós moramos ao lado da igreja, cederam a cantina da igreja para a gente morar. Meu pai adaptou a casa ali do lado. Gente, era 1 metro da igreja, então a gente limpava a igreja, a gente mexia com o som da igreja, sabe, tudo. Então a igreja, né, tem muita coisa na minha formação. Então se pensa num cara que sabia todos os ritos de dentro da igreja, ao menos naquela situação, daquela dita diocese, é esse aqui que vos fala. E então, pessoal, a história é longa, né? Acabei chegando à condição de coordenador geral da comunidade, uma espécie de presidente, sabe, que cuidava de tudo na igreja. E lá na comunidade da Jacilândia, na Chibata, a gente tinha que fazer
tudo, sabe? Quando você pegava um cargo desse, você tinha que fazer tudo. Você só não consagrava a hóstia, fazia casamento e nem batizado. Mas o resto, né? Às vezes até aparecia de algumas pessoas chegar para mim e falar, pessoas de fazenda e tudo, ô padre, eu preciso confessar. Eu falo, ô meu irmão, minha irmã, eu não sou padre, eu sou leigo, assim como você, eu não tenho formação, não tenho preparação, não, mas eu quero conversar com o senhor. Mas eu era muito jovem, 23 anos, à frente da comunidade, 24 anos. E daí assim eu falava, poxa, eu jogo bola com esse povo, eu ando com eles aí, eu vou nessas festas, eu tô aí com a galera, tô no meio da praça, como que eu vou? Mas as pessoas me procuravam às vezes para confessar, para contar uma coisa, para pedir uma oração, para pedir uma bênção. Eu falava, ô minha irmã, meu irmão, eu sou só um cara do rito litúrgico. Mas, assim, então, dentro da igreja, menos o batizado, casamento, consagração e, claro, confissão, né? O agente leigo da comunidade, essas três coisas ele não faz. Mas às vezes a gente escuta como um bom conselheiro, né? Quando pode, agora eu com 23, 24 anos, aconselhar alguém, nem experiência de vida eu tinha, mas vamos lá para a história. É só para vocês entenderem, né, de onde vem esse processo meu dentro de igreja. Então, pessoal, aconteceu um dia na igreja que logo assim que eu assumi, morreu um senhor na comunidade, muito querido, e a gente tinha que fazer a celebração ali de corpo presente. E daí, lá durante o processo do velório, que a gente passou no velório, eu percebi, pessoal, que esse moço, ele tinha muitos filhos. Tinha alguns filhos dele que tinham ficado na chibata e outros eram de fora, sabe? Ele tinha filho pastor em Brasília, filho pastor em Goiânia, sabe? Genros pastores. E eu sei que no dia lá, rapaz, tinha no mínimo 5 pastores naquele velório. E o pessoal falou assim, Genilson, eles vão passar com o corpo na igreja. Eu falei, mas será? E vários filhos ali, parente evangélico, falaram, eu acho que não. Aí eu acho que vai. Eu falei, mas eu vou me preparar. Fui para casa, preparei as leituras bíblicas ali, pensando na palavra, falei, gente, se esse corpo for na igreja, o que eu vou falar para esse monte de evangélico que vai estar lá, esse tanto de pastores? Você tem que fazer uma fala, né, assim, meio ecumênica, né? E daí eu fiquei pensando naquilo, aí, vai ou não vai? Conversei com o padre, eu acho que não vai, o outro, eu acho que vai. Não, não vai. E ficou naquilo. E daí eu fui para casa, conversei com as minhas irmãs, meus suportes, meus esteios na comunidade, né? Muita gente também ali foi esteio, mas estou falando das minhas irmãs. E falei, maninha, segura aí, porque as minhas irmãs era aquela questão de emergência, sabe? Eu tinha vários suportes, vários esteios na comunidade, mas no caso da emergência, eram as minhas irmãs. Eram aquelas que eu passava assim, vamos, e elas apareciam lá. Né? E daí eu falei, se prepara aí, porque se passar o corpo, né, na igreja, nós vamos ter que ir lá. Rapaz, e daí eu tava tranquilo em casa, deitado no sofá, e por volta de umas 3 da tarde, ninguém tinha falado nada, eu tava lá tranquilo. Quando é fé, eu escutei o sino. Escutei, vixe, ou é algum menino fazendo sacanagem na igreja ou o corpo tá lá. Não deu nem prazo de eu pensar isso, já chegou um amigo meu de bicicleta. Me chegou suado. Genilson, Aparecida, chama o Genilson aí. Eu saí meio sem camisa assim, o pessoal falou, Genilson, o corpo tá lá, tá todo mundo lá do lado de fora. A igreja tinha uma cerca de tela, sabe? O povo tá lá no salão quente, o corpo lá, corre. Rapaz, assim, me deu um branco na cabeça, eu só saí correndo, vesti uma camisa, passei a mão na Bíblia, mas no livro de canto, e corri pra igreja. Cheguei lá, aquele povão, assim, sabe? E eu já meio sem graça, porque geralmente a gente ficava lá esperando a pessoa, chegava antes, ficava ali. Mas da pessoa chegar primeiro, foi esse caso, e também era um dos primeiros do processo meu da administração da comunidade. Aí, mas isso eu passei correndo, falei, chama minhas irmãs. Aí a minha já chamou minhas irmãs assim e tal, eu já fui metendo a chave no cadeado ali, abrindo o cadeado, achando ali, já abria a igreja já estava limpinha, sabe? A vizinha lá do lado, a Neuza, mas a Juliana e as minhas irmãs já tinham limpado a igreja, organizado, e aí eu entrei, e o pessoal já foi entrando naquele calorão,
3 da tarde, não sabe, os ventiladores não funcionavam, não tinha ar-condicionado, e a igreja abafadinha, pequenininha, e o povão foi entrando, e vai, eu já preparei, e daí eu esperando o povo se acalmar ali, chegar, aí coloquei a Bíblia na mão assim, fui dar uma olhada, pessoal, quando eu olhei eu vi minhas canelinhas secas de lado de fora. Eu tava de calção, esqueci de colocar as carças. Eu falei, papai do céu, e agora com esse povão todo aqui? Tinha fazendeiros, tinha pessoal da família, tinha gente de fora, porque tinha os pastores ali, os 5 pastores. Eu falei, gente do céu, logo no dia que tá os 5 pastores aqui na igreja, eu tô de calção, o que eu faço aqui nessa gração danada? Eu já fui pra minha irmã, vem cá, vem cá. Você conduz aí que eu vou esconder aqui atrás do altar, porque aqui, maninho, ó, tô de calção. O meu cunhado já deu uma olhada em mim assim, tá de calção. Eu falei, como que eu vou fazer a celebração, moço? De calção, ainda mais de corpo presente. E daí, pessoal, eu fiquei atrás do altar, ministrando a palavra ali, fiz uma palavra, tentei caprichar na palavra, mas daí na hora de fazer alguns ritos, né, eu pedia a minha irmã para ir lá, pedia, e daí fez aquele processo. E daí quando terminou, sabe, que concluímos, né, cantamos os cantos, que concluímos, que fizemos a despedida. 2 pastores falou, eu era muito nojo, ô moço, ô menino, vem cá. Aí eu, ai, fui saindo atrás daquele altar desconfiado, né? E olhando para minhas canelinhas secas, fui andando, cheguei lá e falei, olha, muito obrigado, eu quero te agradecer pelas palavras, né? Foi muito confortante e eu acho que é isso mesmo, você fez uma celebração aqui para todos, né? Não foi só no rito católico, mas assim foi para todos e como você disse, menino, o conforto é para os que ficam, porque os que já partiu aqui está somente a carne e o corpo, né? O espírito e a alma não se encontram aqui. Então foi muito bonito. Eu quero te agradecer, me deu um abração e eu fiquei ali constrangido, sabe? Daí as pessoas já veio para me abraçar, outros já veio me abraçar e poxa, mas eu não sei pelo momento da solenidade, porque eu acho que as únicas pessoas que perceberam que eu estava de calção ali, e se chegou a comentar, foi o pessoal da minha família próxima ali. E eu mesmo que me senti ao olhar para as minhas canelinhas secas, falei, gente, mas não pode celebrar um rito nenhum na igreja de calção. Ao menos era a minha mentalidade. E eu passei assim, uns 3 dias me sentindo assim, meio abatido, meio contrariado, andando pela rua assim, falei, será que alguém vai falar do calção? Será que alguém vai falar do calção? Mas o calção, pessoal, era uma bermuda, né? Era bermuda, mas mesmo assim, né? Mesmo assim. E eu acho que foi isso, né? Uma das minhas primeiras experiências na comunidade, aonde eu tive que tomar mais cuidado de botar as carças, calçar o sapato, a botina, mas de calção e chinelo, não. Celebrar de calção e chinelo, não. Tive que tomar cuidado. Então é isso aí. Muito obrigado pela história de hoje, né? E se você chegou até aqui, é porque você está valorizando o trabalho desse chibatano. Obrigado!